Graça e paz a todos. É um prazer estar novamente aqui, a convite do nosso amigo Noidi, do reverendo Noidi, né? Agradeço realmente a oportunidade. Estive outra vez aqui quando foi o aniversário da igreja, o ano passado. Foi um privilégio muito grande conhecer a todos. Graças a Deus por isso. E realmente é muito gostoso estar com vocês. O Noidi, eu não posso ficar falando, né? Porque vocês já conhecem muito bem ele, né? Pessoa muito agradável, muito amigável, muito acolhedora. Então, me sinto realmente muito bem e esse privilégio de poder estar aqui falando a vocês. Mas não vamos nos alongar. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 até o 43. Marcos 5, de 21 a 43. Eu vou ler, vocês acompanhem as suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Esta é a palavra de Deus, e que o Senhor nosso Deus possa nos alimentar através dela. Espero conseguir passar uma mensagem bem simples, bem direta a todos.
Inclusive, espero dar bastante dificuldade para o Ricardo, o Noidi, todos estão tentando anotar o sermão, porque não vai ter estrutura muito, é só uma mensagem direta. Então, vocês se divirtam quebrando a cabeça, tentando fazer uma estrutura, né? É isso mesmo, Silvana. Na verdade, eu falei eles, mas eu estou mirando em você, tá? Então, esse é bem o plano mesmo. Na verdade, porque, tirando brincadeiras à parte, eu gostaria de realmente colocar algo bem direto para as nossas vidas, nós pensarmos nessa história dessas duas curas, que uma está entrelaçada na outra, né? Começa a história de uma cura, chega uma pessoa e pede uma ajuda, que a filha seja curada, e no meio dessa história começa uma outra, e aí depois nós temos o encerramento da primeira história, do primeiro pedido de cura. É muito interessante que no versículo 21, esse pedaço começa falando, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, porque ele começa uma viagem no começo do capítulo 5, né? No final do capítulo 4, você vê que o capítulo 4, lá no final 33 e 34, dá um resumo de Jesus falando em parábolas. Daí, no versículo 35, Jesus fala, vamos passar para outra margem. E aí vai começar uma série de acontecimentos. Ele vai para outra margem, tem uma tempestade, e ele acalma a tempestade, e os discípulos temerosos falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E logo em seguida ele chega para o outro lado, e ele vai encontrar um homem endemoniado, o gadareno, e o povo lá se assusta com o que Jesus faz e temem, mas ele cura aquele homem, transforma uma série de coisas, e daí depois Jesus volta de novo para Cafarnaum, onde era a residência dele, onde essa história que acabamos de ler acontece. E nós vemos então, em primeiro lugar, que Jesus chega, e aí chega um homem pedindo ajuda. Só que esse homem é uma pessoa muito importante. Ele é o chefe da sinagoga. Ele é o Jairo. Esse homem tem nome, ele é uma pessoa importante, todo mundo chega perto e fala, né? Esse é o chefe da sinagoga, ou seja, homem conhecido na cidade inteira, porque entenda que Cafarnaum era uma cidadezinha, era um vilarejo, um lugar muito pequeno. E é até muito interessante. Você tem como ver hoje, se você procurar na internet, você vai procurar Cafarnaum, tem um sítio arqueológico lá, de uma cidade da época que o pessoal atribui a ser a casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra dele também, e atrás você tem a sinagoga de Cafarnaum, que as ruínas não são da época de Jesus, de alguns séculos depois, mas eles já acharam lá embaixo as ruínas referentes ao período da época de Jesus, só que ainda não foi tirado, porque senão vai ter que destruir a parte de cima para ver a de baixo, eles não vão fazer isso, né? Mas você tem isso ainda hoje lá, Cafarnaum, e é um lugar pequenininho, bem pequenininho, umas 4 quadras, tem o mar e umas 4 quadras assim, e umas 4 quadras assim, e é isso, né? Então era um lugar pequeno, portanto Jairo devia ser um homem conhecido na cidade inteira, um homem conhecido por todo mundo. Ele era um dos principais, como diz um evangelho, ou chefe da sinagoga, alguém muito conhecido. E ele chega e fala, minha filha está à beira da morte, vem me ajudar. Esse homem está numa situação de desespero, e você veja que ele fala, né? Minha filha está à morte, ou seja, está perto de chegar à morte. É até interessante que no Evangelho de Mateus fala que ele fala, minha filha morreu, mas em Lucas e Marcos fala, minha filha está à beira da morte, está à morte. Ou seja, uma coisa está acontecendo agora, eu preciso que você vá agora em casa, porque ela está à morte, está muito próxima de morrer. E aí você imagina, vamos supor que chega aqui, na igreja, para o Ricardo, para o Noidi, chega o prefeito da cidade e fala, minha filha está à morte, vem me ajudar. E todo mundo vai, vamos ajudar, não só porque precisa, mas é o prefeito da cidade, tem todo um aparato, vamos nos mobilizar para isso. É uma pessoa importante, vamos dar atenção para essa pessoa.
Jesus fala, ele vai com eles, né? Jesus foi com ele. É engraçado que não tem nada Jesus falando, mas Jesus foi com ele. Só que no meio do caminho, e tinha uma multidão, final do versículo 24, grande multidão o seguia, comprimindo. Marcos deixa muito claro, estava comprimindo, estava tudo apertado. Não era uma turma, não é presidente fazendo passeata que tem policial federal em volta. Estava todo mundo comprimindo ele. E nesse meio aparece um outro personagem, uma mulher, que tinha hemorragia há 12 anos. E essa mulher, com uma hemorragia há 12 anos, ela tinha um problema gravíssimo, não só de saúde, mas um problema religioso, social, gravíssimo para ela. Porque a lei do Antigo Testamento diz que enquanto a mulher está no seu período ou tem hemorragia, ela está impura. Quando ela passa do seu período, ela tem que fazer um ritual de purificação para aí sim poder estar com as outras pessoas ou participar da vida religiosa. Essa mulher está há 12 anos sem poder participar da vida religiosa, sem poder tocar numa outra pessoa, porque uma pessoa impura, se tocar em outra pessoa, faz a outra pessoa impura. Essa mulher vivia um problema gravíssimo, não só na saúde dela, em uma série de questões. Você imagine a vergonha dela e pergunta-se, será que as pessoas sabiam que ela vivia esse problema? Será que talvez ela escondia isso para poder estar com as outras pessoas e não ficar sozinha? Não ficar com medo das pessoas dizer, você não pode me tocar. Será que ela escondia isso? Nós não temos essa resposta. Talvez a gente deve imaginar que possivelmente ela escondesse isso. Mas essa mulher tinha um problema seríssimo, gravíssimo. E é essa a razão do porquê ela tem um plano. Eu sei quem é Jesus, eu tenho ouvido aquilo que ele pode fazer, mas eu não quero chegar, como o Jairo chegou e falou assim, eu preciso de ajuda, Jesus, vem me ajudar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer com que Jesus saiba ou ninguém saiba o problema sério que eu tenho, porque vai ser uma grande humilhação. Eu não posso simplesmente pôr para fora aquilo que está acontecendo comigo. Se eu sorrateiramente só tocar na roupa dele, é isso que ela fala, porque eu sei que eu não posso tocar, porque eu sou uma mulher impura. E eu não posso tocar na pessoa, mas se eu tocar só na roupa dele, aí talvez eu não o contamine e fica por isso mesmo. Então ela quer fazer algo sorrateiramente. E ela no meio da multidão vai se espremendo e chegando perto de Jesus. E ela toca na roupa dele. Só que na hora que ela toca na roupa dele, Jesus para. Jesus para e vira e fala assim, quem foi que me tocou? E aí os discípulos falam assim, né, sempre, eu acho que não é nesse evangelho, é bem provável que seja nesse, porque é o Marcos, né? Não, aqui acho que não fala. Mas em outro evangelho fala que foi o Pedro que falou. Mas foram os discípulos. Né? Chega assim, Senhor, espera um pouquinho, Jesus. Está todo mundo te apertando, se perguntando, quem me tocou? Está aqui tudo espremido. Quem me tocou? Eu falei assim, não, espera um pouquinho. Alguém me tocou de forma especial, porque eu sei que de mim saiu o poder. Aí deve ter sido o Pedrão de novo, né? Falei assim, Jesus, tá bom, alguém te tocou? Águas passadas. A gente tem a filha do Jairo para sarar, para curar. Deixa isso e vamos embora. O cara é importante. Jesus falou, alguém me tocou. Quem me tocou? Agora, se coloque no lugar do Jairo. Aí está assim, porque eu pedi ajuda para esse cara.
minha filha está morrendo, está todo mundo espremendo ele está preocupado com quem tocou ele. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ele não entendeu que a minha filha está para morrer. Jesus para e fala: quem foi que me tocou? E parece que há um tempo, né? Fica um clima ali, e daí quando a mulher, quando ela tocou em Jesus, ela percebeu que ela foi curada. E quando Jesus parou e disse: quem me tocou? Ela falou assim: bom, esse homem realmente é um profeta, é um homem de Deus, porque eu sei que fui curada. E agora quando ele está falando quem me tocou, não vai ter jeito. Ele vai descobrir que sou eu, ou ele está inquirindo quem foi que me tocou. Só que tem um problema muito mais grave para essa mulher. Ele está querendo saber quem tocou, porque ele é um profeta, ele é um homem puro e santo, e eu sou uma mulher impura, eu toquei nele, ele falou assim: alguém impuro me tocou. E é por isso que o texto vai dizer, né? Versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, se entrega. Que ela falou: agora estou acabada. Não só vou ser humilhada, porque ele vai falar: você é uma mulher suja, impura, e você tocou em mim, um homem santo, vai expor isso no meio de todo mundo. Agora eu estou acabada. Então, por isso que ela vem com temor e tremor, e tremendo. Ela vem angustiada e falou assim: eu estou acabada. Só que não é isso que acontece. Ela se prostrou diante dele e declarou toda a verdade. Ela teve que falar publicamente: Jesus, eu sou uma mulher que estava com hemorragia. Estou com hemorragia há 12 anos. E foi eu que te toquei e fui curada. Só que todo mundo está ouvindo ela falar isso. Só que ao invés de receber a condenação, ele fala: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus cura essa mulher no seu físico, mas Jesus cura as emoções dessa mulher. Jesus cura a honra dessa mulher diante da sociedade, dela se sentir uma mulher inferior a todo o resto, agora se sentir uma mulher que, olha, Jesus honrou você, Jesus viu a sua fé, Jesus disse: vai-te em paz, Jesus te chamou de filha, ela vai se tornar uma mulher honrada agora. Jesus faz uma cura completa na vida dessa mulher. Mas e o Jairo? O Jairo está mais doente ainda, porque estava doente, vendo a filha à beira da morte, e o Jesus parou para tratar de uma outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? É uma mulher, ela nem tem nome. O chefe da sinagoga e uma outra mulher qualquer, se nós pudéssemos dizer assim. Mas Jesus tem tempo para essas duas pessoas. Jesus parou para essa mulher. E aí, é muito interessante que o texto diz que Jesus ainda estava falando com a mulher. Chegam os servos de Jairo. Veja lá o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? E aí, fica imaginando de novo Pedro e os discípulos olhando assim: então, né, Jesus, agora que o senhor parou onde não devia ter parado e já estragou tudo e fez morrer a filha do chefão, e aí? Jesus está ali tranquilo, fala para o Jairo simplesmente isso: não temas, crê somente. Ele não conversa com os discípulos, ele não conversa com ninguém, ele chega, não fala para as pessoas que vieram dar o recado, ele chega para o Jairo: não temas, crê somente. Jesus mostra para o Jairo: eu estou no controle,
está tudo sob controle. Não temas, crê somente. E aí então, a gente sabe o que acontece, Jesus vai com eles, chega na casa, está o pessoal cantando, tocando flauta, que era o ritual do funeral. O pessoal, tinha gente, naquela época as pessoas eram contratadas para chorar nos funerais, né? Para mostrar quão ilustre é uma pessoa. Quanto mais gente estiver chorando por ela, né, mais ilustre é aquela pessoa. Tanto que, por um exemplo simples, Herodes, ele tinha prendido, antes da morte dele, ele prendeu vários líderes judeus e tinha ordenado que no dia que ele morresse, aquelas pessoas tinham que ser executadas, para que as pessoas chorassem no dia da morte dele, né? Mas ele era tão gente boa que quando ele morreu, os servos dele desobedeceram e soltaram as pessoas e teve festa ao invés de ter mais pranto, né? Mas lembro, a minha avózinha, que nasceu lá no Ceará, na cidade de Jardim, lá no interiorzão do Ceará, e minha mãe, né, que foi quem me contou as histórias, conta que lá naquela época tinha os pranteadores, as pessoas que eram contratadas para chorar, né? Outras pessoas devem conhecer aí, né? Carpinteiras, né? Carpideiras. Então, pessoal contratado para chorar, né? Então, você vê que estava essa turma toda ali, e Jesus fala, a gorjetinha que vocês iam ganhar para chorar, esquece, porque a menina não morreu. O pessoal está tão triste que eles dão risada de Jesus, né? Eles estão pranteando tanto a menina que eles dão risada de Jesus, mas por fim Jesus chama Pedro, Tiago e João, eles vão para o quarto, e um ponto importante, versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus toma a menina pela mão e fala, se levante. É interessante que nessa história, nós temos, inclusive esqueci o último ponto, quando Jesus no final, no versículo 43 fala, mas Jesus ordena-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Jesus fala, não conta para ninguém que a menina foi curada. Aí até você vai pensar assim, não, mas o pessoal já estava pranteando lá que a menina morreu, como é que... Talvez se ninguém falasse, se os pais não ficassem alardeando, alguns iam falar assim, talvez ela não tinha morrido, acho que a pessoa que disse que ela morreu se enganou. Jesus só falou, não fica falando que essa menina foi ressuscitada. Então é interessante que uma cura que começa com um homem publicamente pedindo, me ajuda, termina com Jesus falando, não fala para ninguém. Uma outra cura que uma mulher falou assim, eu não quero que ninguém saiba disso, termina com Jesus falando, você foi curada, você está liberta, e ela é colocada publicamente essa história. É interessante que essa mulher sofreu de hemorragias por 12 anos, e que essa menina tinha 12 anos. Essas histórias estão entrelaçadas. 12 anos que essa menina estava tendo vida e agora morre, 12 anos que essa mulher estava morrendo e agora vive, mas em todas Jesus traz vida para essas pessoas. É muito interessante que Jesus fala para a mulher não temer, ela fica atemorizada. Jesus fala para o Jairo, não temas. E é interessante que em toda essa história, aqui no contexto, Jesus acalma a tempestade, né? Lá antes, quando eles saem, e é engraçado que fala que, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, na primeira história, quando Jesus sai de Cafarnaum e ele acalma o mar, os discípulos temem, e dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E depois ele vai lá e cura um endemoniado, e as pessoas temem, versículo 15, indo ter com Jesus, viram endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
E em todas essas histórias nós temos pessoas temendo, e no final Jesus fala para Jairo: não temas. Essas histórias estão amarradas, porque na primeira, quando Jesus acalma a tempestade, ele mostra que ele tem domínio sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Na segunda, com o endemoniado, ele mostra que ele tem domínio sobre os poderes espirituais, sobre os demônios, sobre os principados e potestades. E nessa história dessas duas mulheres, nós temos a enfermidade e a morte sendo dominadas por Jesus, e ele mostrando que ele é Senhor de tudo isso, que nenhum desses poderes podem interferir o ministério dele, pode atrapalhar ele, e ele está no controle de tudo. E é isso que é interessante nessa história, o fato de Jesus estar no controle de tudo. Quando Jairo chama Jesus, e talvez as pessoas estão ali: Jesus, esse cara é importante, vamos lá. Mas Jesus simplesmente vai com ele. E talvez você tenha a sensação de que o Jairo trouxe a necessidade, Jesus embarcou nessa, está indo com ele, e Jairo está levando: vem aqui para minha casa, vem aqui curar a minha filha. Só que no meio do caminho, com a história dessa mulher com hemorragia, Jesus fala: para tudo. Eu só quero, Jairo, se Deus está trabalhando de várias maneiras, com várias pessoas, em várias circunstâncias, mas se você, Jairo, ainda não sabe, você precisa saber que eu estou no controle da situação, e eu não. Você está numa angústia com a sua filha, você está na correria, e você acha que a coisa tem que acontecer agora. Você vai precisar saber que não precisa acontecer agora, porque eu estou no controle de tudo. E quando ele, na história dessa mulher, ele para, e a multidão para, e ele fala: alguém me tocou, e talvez Jairo esteja desesperado, os discípulos estejam desesperados, as pessoas estejam constrangidas, Jesus está tranquilo, ele sabe o que ele está fazendo, e ele está simplesmente dizendo: eu sei que tem uma menina que precisa de cura, mas eu sei também que tem outras pessoas que precisam de cura. Eu sei que tem gente importante precisando de ajuda, mas eu sei que tem gente talvez não muito importante precisando de ajuda. Quem foi que me tocou? E eu preciso gastar um tempo com essa circunstância aqui, e eu preciso gastar um tempo com essa situação aqui, e continua tudo sob controle. E ele vai lá, trata na vida dessa mulher, restaura a vida dessa mulher, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, fala, de certa forma: Jairo, se você confia em mim, agora a gente pode continuar, porque se você acha que eu estou debaixo, ou se você ou os discípulos, alguém acham que eu estou debaixo da preocupação de vocês, ou que eu devo viver em função da sua circunstância, em função da sua preocupação, em função da sua agenda, não é assim. Não quer dizer que eu não estou nem aí. Eu só estou te dizendo que eu é que estou no controle, e não a circunstância. E ele vai lá, pega a menina, e ele, que era um homem puro, também não poderia tocar num cadáver. Mas ele a toma pela mão. Ele diz: eu não fico impuro. Não tenho problema nenhum em tocar em cadáver. O cadáver que tem problema, porque vai deixar de ser cadáver. Então, ele se coloca, se mostra como o Senhor em todo e qualquer momento nessas histórias. E para finalizar, a gente tem que trazer isso para as nossas vidas, e é algo muito claro, né? Eu acho que nós todos, às vezes, até, né, vamos pegar a nossa língua portuguesa, aquele ditado, né? Você está com o pai na forca? Né? Ou tipo, você está com a filha à beira da morte, trazendo para a linguagem de hoje do Jairo, né? Trazendo para a situação do Jairo. Você fala assim: você está com a filha à morte? Ou seja, quando alguém fala você está com o pai na forca, é porque alguém está na correria, está afobado, está desesperado, está correndo. E o que Jesus mostra aqui, o que a palavra nos mostra aqui, é que no meio dessas circunstâncias, em meio a tudo isso, nós não podemos viver em função do nosso desespero.
nós não podemos viver em função da nossa angústia. Nós cantamos aqui que o Senhor, Ele é fiel em todo momento, que o Senhor, né, é uma rocha, nós devemos confiar nessa rocha, e é muito natural, infelizmente, com a nossa natureza pecaminosa, que quando dificuldades, sejam elas urgentes, imagine realmente que fosse essa situação, a sua filha, o seu pai está numa doença gravíssima, está sendo levado para a UTI, como não ficar angustiado? Como não ficar desesperado? É natural. E o desafio nosso no meio desse desespero, acalmar o coração no Senhor. Não que eu vou ficar, não precisa se preocupar. Ora, claro que nós nos preocupamos, mas eu preciso jogar em primeiro lugar essa preocupação, essa minha angústia, isso que está acontecendo, colocar: Senhor, o Senhor é a rocha da minha vida. Sem o Senhor, eu estou literalmente desesperado. Eu não tenho esperança alguma. E entender que é o Senhor que está no controle da situação, que é o Senhor que comanda a situação. E quantas vezes nós estamos ali, que seja, tem uma oportunidade de emprego, vamos ver um caso positivo, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de fechar um negócio muito bom, e você está ali correndo para que tudo dê certo, para que não haja nenhum problema, para agradar as pessoas, agradar quem vai te contratar ou quem vai fechar o contrato, e você ali tentando ver se tudo está encaixadinho para que aconteça aquilo que você tanto quer, e eu corro o risco de correr tanto atrás dessas coisas e esquecer espera um pouquinho, é o Senhor Jesus que está no controle da situação. Talvez nós precisamos ouvir nessas circunstâncias aquilo que os Salmos dizem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete, se acalme, não se exaspere, não fique tenso. Essas histórias nos mostram essa circunstância, de eu poder perceber, de eu não falar assim: Jesus, é o seguinte, aquilo tem que acontecer amanhã, porque se não acontecer amanhã, já acabou. Então o Senhor tem que dar um jeito nisso. E de certa forma, Jesus falou assim: não, eu não tenho que fazer isso acontecer amanhã. Porque mesmo que talvez amanhã seja o prazo e seja cancelado porque as coisas não se resolveram, eu posso fazer as coisas acontecerem de novo. E posso fazer até acontecerem melhor do que você pensa. Então, Jesus, calma. Você não pode chegar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor tem que fazer isso agora, porque senão não vai dar certo. Jesus falou: espera um pouquinho, não é bem assim. É melhor você se submeter e falar assim: Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Eu gostaria, eu quero, estou ansioso para que tal coisa dê certo amanhã, mas que contudo seja feita a sua vontade. Precisamos ter coragem para falar isso. Precisamos ter submissão para falar isso. Precisamos temer o Senhor para falar isso. Precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Irmãos, nós cantamos quase todos os domingos a nossa confiança no Senhor. Nós falamos, nós professamos, mas precisamos viver essa confiança. E na hora da angústia não é fácil. Mas se você não meditar, não viver, não tiver essa perspectiva, quando você não está no meio da tribulação, você não vai ter essa perspectiva quando estiver na tribulação. Por isso precisamos meditar nisso hoje, e que Deus possa nos instruir e nos dar cada vez mais confiança nele. Amém? Que Deus abençoe a todos. 2019, um ano para crer e crescer.